Eu converso de vez em quando com a Vivian, né? E a gente fica lembrando, né, algumas coisas aí de quando a gente era um pouco mais novo. E às vezes a sensação que dava, né, você olhava em volta assim e pensava: caramba, não tem jeito, não tem como ser inconformado com o mundo. Você começa a falar: ninguém consegue, cara. Todo mundo que está à minha volta está cedendo de alguma forma. Eu estou dentro da igreja, mas eu estou olhando para as pessoas e estou vendo que os caras estão cedendo. Estou vendo que a galera está se entregando e está começando a se misturar com o mundo. A gente fica olhando para a turma, né, falando: cara, quem é que eu posso seguir aqui? Ninguém consegue. Será que eu vou conseguir? É meio complicado isso, porque a posição que a Bíblia nos chama a tomar, o lugar que a Bíblia nos chama a estar, é um lugar radical. É radical. É sério. A posição que a Bíblia convida o crente, o cristão, cara, é algo absurdo. E aí a gente começa a olhar para o lado e falar: pô, não, mas esse cara não é tão radical assim, ele escorrega algumas coisas, né? Esse aqui, de vez em quando ele entrega a paçoca aqui, dá mole, dá uma bobeada violenta. E você começa a se desiludir com algumas situações e falar: pô, não tem como, ninguém consegue. E eu acho que eu também não vou conseguir. E a Bíblia continua valendo. Não vos conformeis com o mundo. A gente tem que ser uma geração de inconformados, totalmente fora da realidade do mundo e dentro da realidade de Deus. Como é que rola esse negócio? Como é que a gente chega nessa parada? E é interessante, porque a gente estava passando com os visionários aqui quarta-feira a respeito disso, né? A gente abre a nossa boca muitas vezes para falar que Deus não mudou, Deus é o mesmo, né? O mesmo Deus de Davi, de Daniel, é o mesmo Deus hoje. Então o que está errado? Por que a gente não vê algumas coisas acontecendo? Está errada a nossa posição, está errado o nosso posicionamento diante de Deus, está errado porque a gente não está se entregando e buscando estar do mesmo jeito que esses caras estavam, totalmente dispostos a tudo por Deus. Santidade ao Senhor, custe o que custar. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Santidade ao Senhor, custe o que custar. O preço que nós tivemos que pagar, nós vamos pagar para ser uma geração inconformável, para ser marcada como pessoas totalmente diferentes da nossa época, para ser marcada como aqueles que escreveram história, trazendo pessoas para Deus, tornando outros apaixonados por Deus. Da mesma forma como hoje em dia todo mundo está correndo atrás do Neymar, não é isso? Aquele cara pintoso, bonito, né? Só ele. Está todo mundo atrás dele, porque onde aquele garoto bota a cara, o que ele faz vira moda. Você já reparou isso? A música que ele dança vira a música da moda. A tatuagem, a roupa, o cabelo, o que ele está fazendo é o lance da moda. Ele está se tornando o referencial da sua geração. E na verdade, Deus está chamando você para ser o cara que faz agora. Deus está chamando você, geração inconformada, para ser aquele cara que o mundo vai olhar e dizer: esse cara está fazendo, eu vou fazer. Caramba, que troço doido é esse que esse cara está fazendo? Eu vou fazer. Que Deus louco é esse que esse cara serve? Eu vou servir. Que atitude de adoração violenta é essa que esse cara tem? Eu quero adorar desse jeito. Que ousadia que esse cara tem para falar e para peitar as coisas? Eu quero ser assim. Deus quer para
Ei, filhinho, fala pra ele. Deus quer que você seja um lançador de bola. Seja o Neymar Costa. O cara está lançando as bolas e o mundo está indo atrás. Porque de alguma forma ele atrai. De alguma forma as pessoas olham e falam: caramba, isso é legal, isso é bom. E esse é o primeiro aspecto. Eu e você temos que fazer o que fazemos para Deus. Temos que estar da forma que estamos diante de Deus, demonstrando que isso aqui é muito bom. Você não pode chegar aqui, você não pode abrir a tua boca para compartilhar com os teus amigos os momentos que você vem à casa do Senhor, os momentos que você vem da geração de conformada assim. E aí, o que vai ser sexta-feira? Sexta-feira da igreja. Chega com o tom de barba dela, sexta-feira final da igreja. Não dizer? O cara vai olhar para você e vai falar: tá bom, beleza, não quero nada não. Sabe? Você chegar lá e falar assim: meu irmão, sexta-feira teve um culto lá na igreja, tu não tem noção. Negócio bancado, muito doido, muito bom. Cara, tu tem que ir lá, tem que ver como é que é, tem que experimentar esse negócio. Fazer com prazer, com alegria, se é que isso te dá. E aí essa alegria tem que ser gerada em você, porque senão você não vai conseguir compartilhar isso. Mas, enquanto hoje, isso é questão de tempo. Escreve isso que eu vou dizer para você. Alguém escreve aqui, por favor. Vem cá, vem com vontade para escrever aqui isso que eu vou dizer. Vem cá, gente, eu vou ter que descer aqui e escrever. Bora! Escreve aí, eu vou dizer. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Logo, logo, no meio dessa geração de conformados, nós teremos jovens que nos causarão um profundo desejo de imitá-los. Não tem medo, escreve tudo aqui, é tudo. Vem cá, escreve aqui. Você entendeu o que eu disse? É só uma questão de tempo. Logo, logo, Deus vai começar a levantar no nosso meio jovens que nós teremos um profundo desejo de imitá-los. Você crê nisso? Deus vai levantar você como alguém que a gente vai olhar assim e falar: caramba, não, eu quero ser desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Mas por que eu falei que é só uma questão de tempo e que hoje a gente vai segurar um pouquinho e mais uma vez hoje a gente vai olhar para o passado? Hoje a gente vai olhar para o passado. A verdade é que sempre a gente vai olhar para o passado, olhar para a Bíblia e olhar exemplos da Bíblia. Mas logo, logo, a gente vai ter um monte de Bíblia andando por aqui, um monte de histórias dignas daqui. Isso é heresia? Não. Isso não é heresia. Isso não é heresia. A Bíblia nos convida a viver como dignos de estarmos escritos aqui. A nossa atitude tem que ser a atitude digna, como foi a atitude desses homens que vieram parar aqui no lado do Bíblia. A nossa vida tem que ser assim. Isso é um desafio para nós. Esse tem que ser o nosso alvo, o nosso foco. Eu quero viver assim. E aí hoje, enquanto eu não vou explanar para vocês a vida do Dinho, daqui a algumas mensagens a gente vai chegar aqui e vai pregar sobre o Dinho. O Deus de Wilson Jackson está fazendo muitas vidas lá na vida do Dinho, na vida de muitos outros aqui. Deus está fazendo. Mas enquanto hoje eu ainda não esbocei a mensagem em cima da vida do Wilson Jackson, nós vamos pegar os exemplos de um outro jovem. Nós vamos olhar para a vida de um outro cara que entendeu isso. Santidade ao Senhor, custe o que custar. Abra a tua Bíblia aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Segundo livro de Crônicas 34. E você que vem esperando o verídico hoje, por favor, não faz isso comigo, que eu não aguento todo mundo verídico.
tem que vir para esse lugar entendendo que é Deus que vai gerar algo no teu coração. Achou aí? Deuteronômio 34? Vamos lá. Versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Presta atenção. Esse texto começa a falar para a gente de Josias, um garoto que começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Se você voltar um pouquinho no capítulo anterior, você vai ver a história do avô e do pai de Josias. Meu irmão, o negócio era esquisito. Para você ter uma ideia, o pai de Josias, os próprios auxiliares dele, os próprios assessores dele, não aguentaram mais o cara e armaram um jeito para matar ele. Ah, mas não tem sucessão do trono, não tem problema, bota um garoto de 8 anos, mas vamos dar um filho a esse cara. Isso foi a história do pai de Josias. Cara ruim, mau exemplo, violento. O avô dele também, tanto os outros que tinham vindo antes também, péssimo exemplo. Esse camarada, Josias, de repente se sentiu, como eu falei para você aqui, que a gente às vezes se sente: eu não tenho para quem olhar, eu não tenho exemplo da minha avó. Caramba, que negócio doido é esse? Em quem eu vou me espelhar? Mas uma coisa ele sabia: eu preciso ter um posicionamento em Deus. E aí você reparou o versículo 2 que a gente leu? Ele reinou 31 anos e ele andou nos caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele entrou na forma de Deus, inconformado com o resto do mundo. Ah, tem uma tarde aqui? Vou não, beleza. Não, mas chega mais para cá, dá uma inclinadinha. Não, foi reto nos caminhos do Senhor. Esse é o posicionamento de Josias, é o que Deus está querendo de nós. Um posicionamento radical. Ei, o negócio é reto, a linha é reta, não faz curva, é retinho, pá, não tem descambado, retinho. E eu vou nesse caminho. Ele andou nos caminhos do Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviou para nenhum lado. Ele não deu mole com nada, ele não procurou jeitinho de nada. Foi isso que Josias fez. E aí, a gente começa a ver alguns exemplos da atitude de Josias que eu queria despertar dentro de você hoje. A gente vai conversar de alguns pontos do que Josias fez dentro desse andar reto. Eu queria despertar em você hoje. Versículo 3 diz: no 8º ano do seu reinado. Então para pensar. Ele começou a reinar com 8. 8 mais 8? 16. Quem tem 16 anos aí? Levanta a mão. Quem tem 16 anos? A galerinha de 16 anos. Esse carinha, com 16 anos, já tinha 8 anos que ele era rei. Com 16 anos, ele ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Olha só, ele com 16 anos, sendo ainda moço. Meu pai passou ali para sertaneja. Quem conheceu meu pai conheceu. Quem conheceu, espera a próxima oportunidade. Você vai conhecer Celso Esteves, figuraça, né? Meu pai já teve diversas duplas já por aí para cantar para o louvar o Senhor, né? E dentro das músicas, inclusive eu, né, me contaram aqui. E numa das músicas que ele cantava, tinha um hit, né? Um hit que dizia assim: não é só velho que precisa de Jesus, não é só velho que precisa de Jesus, não é só velho que precisa de Jesus,
ele falando, né, colega, né, crente, né, de berço aí, ele falando do exemplo e dos conselhos que esse camarada estava dando para o pessoal lá no trabalho. Falando, não, você está louco, você tem que curtir mesmo, tem que aproveitar mesmo. Só faltou dizer, eu estou arrependido de quando eu era mais novo, só faltou abrir a boca e dizer uma besteira dessa. E o pensamento do mundão é esse. Não, mais para frente, mais para frente. Galera, nesse momento do mundo, tem alguém de 13 anos morrendo, tem alguém de 14 anos morrendo, tem alguém de 15 anos morrendo, tem alguém de 16, de 20, de 23. A juventude morre. Ninguém aqui pode garantir que vai chegar aos cabelos brancos do pastor César. Você não pode garantir isso. São muitos, tem que estar falando. Você não pode garantir isso. E aí Josias não esperou se tornar um rei mais experiente. O texto lá no versículo 1 diz para a gente quantos anos ele reinou. Olha aí, dá uma colada aí. Quantos anos Josias reinou? 31, ele começou com 8, foi até quanto? 39 anos. Imagina se Josias esperasse. Você, não, quando eu estiver mais maduro, né? Lá com os meus 50, eu vou começar a fazer alguma coisa. Imagina se ele esperasse. Mas a Bíblia diz para a gente, ele ainda sendo moço, fez uma coisa. Essa coisa foi, começou a buscar o Deus de Davi. Um jovem que se inflamou e falou, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Começou a buscar o Senhor. E se você quer ser o tema das próximas mensagens, se você quer ser o referencial de Deus nesse lugar, se você quer ser o referencial de Deus na tua geração, se você quer ser o lançador de moda da tua geração, comece a buscar a Deus. Comece a buscar a Deus. Sabe por quê? Gente que faz cabelo maneiro, o mundo já tem de monte. Gente que lança dancinha legal, o mundo já tem de monte. Gente que lança hitzinho e baladinha, já tem de monte. O mundo está precisando de pessoas cheias de Deus. É disso que o mundo está precisando. Desses outros porcarias, o mundo já está cheio. E está indo do jeito que está indo, só você olhar. O mundo precisa de pessoas cheias de Deus, que amem a presença do Senhor. Então comece desde já a buscar a Deus. E é muito bom, porque a Bíblia diz assim, ó, ei, se você bater, a porta vai se abrir. Se você procurar, você vai achar. Então se você começar a buscar a Deus, eu quero te dar essa notícia, cara. Você vai encontrar o Senhor. A sua busca não vai ser por um vazio. Você não vai ficar desesperado como você fica de manhã, caçando a tua meia, que você não sabe onde tua mãe guardou. Abre a gaveta, abre a outra, caramba, só tem um pé de uma e um pé da outra. Desesperado, né? Porque você é muito organizado e sabe onde está tudo. Você não vai ficar perdido do jeito que você fica quando quer sair e não acha as suas coisas. Quando você começar a buscar a Deus, Ele vai permitir que você o encontre. E é uma busca de Deus, uma busca de Deus, que eu e você precisamos. Na verdade, todo homem precisa. Todo homem precisa de Deus. Alguns não percebem que aquilo que eles estão buscando para se preencher, para se encontrar, é Deus. Agora, quando você descobre isso, entende, eu preciso de Deus, e começa a buscar a Deus, você o encontra, Ele se revela para você. Deus não se oculta, Deus não se esconde, Ele não fica fazendo um joguinho contigo. Ah, não, você não me procurou antes? Então agora procura um pouquinho aí. Igual a resposta que você ouve lá da cozinha, né? Quando fala, mãe, vem ver!
mais achado para você. Quantos aqui querem buscar o Senhor? Levanta a mão. Você quer buscar o Senhor? Então fecha os teus olhos aí e faz uma oração para Deus. Fala: Deus, eu quero te achar, eu quero te buscar, eu te quero, eu preciso de ti. Eu não vou esperar amanhã, eu não vou esperar depois. Eu te quero, Deus, eu te quero. Eu vou te buscar e vou te achar. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele começou a achar Deus, a se encher de Deus. Passou 4 anos, olha o que esse cara fez. Continua aí no versículo 3 comigo. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, ou seja, com 12 anos que ele estava reinando, 4 anos depois que ele começou a buscar Deus, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Ou seja, com 16 anos ele começou a buscar Deus. E ele se encheu tanto de Deus que ele aloprou. Ele olhou para o lado e falou assim: que palhaçada é essa? Eu sou o rei do povo de Israel. Esse povo foi tirado do Egito pela mão poderosa de Deus. Deus abriu o mar na frente desse povo. Esse povo, quando estava no meio do deserto sem ter o que comer, Deus fez brotar comida, trouxe um orvalho e era pão, maná. Esse povo comeu disso. Esse povo deu um grito e uma muralha caiu. Não, que negócio é esse? Ele começou a olhar para o lado e ver que os homens tinham se esquecido de Deus e estavam adorando outros deuses. Ele olhou com muita amargura e viu que seu avô, seu pai e os outros reis antes dele tinham permitido que o povo entrasse numa desordem total diante de Deus. O templo do Senhor virou lugar de prostitutas. Mulheres que ficavam ali para participar de rituais, de orgias, que profanavam o nome santo do Senhor. Imagens, altares a outros deuses, a tantas outras situações. E o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, esquecido. O grande eu sou, esquecido. E quando ele começou a se encher de Deus, ele se revoltou com aquilo. Fala para o teu irmão: quando você começar a buscar Deus, Deus vai te implantar uma revolta. É desse jeito que eu estou hoje. Revoltado. Revoltado. Não pode, tão perto da gente, as coisas estarem acontecendo do jeito que estão. Não pode. E aí sabe o que Josias fez? O versículo é sutil para dizer que ele acabou com tudo. Mas quando você vai olhando o restante do texto, você vai ver que ele saiu do palácio, arregaçou as mangas, pegou uma galerinha com ele e sentou a marreta em tudo. Ele derrubou altar por altar, ídolo por ídolo. Ele sacrificou os sacerdotes que serviam a outros deuses e pegou os que já tinham morrido desses sacerdotes e queimou os ossos dele e espalhou as cinzas. Ele falou: chega! Para! Isso é um cara inconformado. Se você diz que você é de uma geração inconformada, mas você está vendo os altares dos outros deuses, você está vendo a pouca vergonha à tua volta e você não faz nada, se liga, brother. Você não é inconformado. Hello? Você não é inconformado. Se você está engolindo o mundo, você não é inconformado. E aí, eu
estava conversando com os visionários aqui quarta-feira. Estava contando para ele como é que acontece, né? No sábado a gente ministrou lá na Pavuna, lá no Rio de Janeiro. E ministrando lá, trouxe algumas coisas, eu desafiando a galera e falando disso. E esse inconformismo que eu e você temos que ter. Atitudes inconformadas. E atitudes de derrubar mesmo os ídolos. E é esse desafio até que eu quero trazer para você hoje. E eu vou chegar lá, tá, gente? E o que acontece? Quando a gente saiu lá do lugar que a gente ministrou, fui comer no lugar com o pessoal. Quando eu entrei lá, tinha 4 televisões assim colocadas, aquelas bem grandes. Estava passando um filme de Só a Graça, com cenas de homossexualismo, de striptease, toda a porcaria sexual que puder imaginar. E aí eu entendi, caramba, eu acabei de falar, já estou sendo testado. Está beleza, está tranquilo. Chamei o garçom e falei, meu irmão, queria que você mudasse esse canal e ligasse a televisão para a gente. O cara, então tá beleza, ele saiu, passou um tempo, nada. Eu não estava conseguindo nem conversar. Estou agoniado para dar uma aquilo. Eu levantei, fui atrás do gerente. Falei, você pode me fazer o favor de desligar essas televisões? Não sou obrigado a assistir isso. E aí o gerente foi lá e mudou o canal, colocou uns cavalinhos lá que estava passeando no bosque. Beleza, tranquilo, uns cavalinhos, beleza. Deus está nos chamando para sermos radicais com o mundo. Sabe o que acontece? Você tem lá no teu Facebook uma galera, você estudou com ele, sei lá, quantos anos atrás, onde foi teu vizinho, ou quem é teu vizinho, mas esse cara não bota nada que te acrescente em qualquer coisa. É uma porcaria atrás da outra. Você não é obrigado a ver isso. Então pega e deleta para ele. Fala para ele, ó, se você continuar, eu não quero mais relacionamento contigo não. Você que está na tua escola não é obrigado a ver a revista que os caras levam para lá. Então, quando ele entrar com a revista, você vira para ele e fala assim, cara, vou te falar um negócio, mas vai ser uma vez só. Se você não tirar daqui, eu vou pegar e vou rasgar. Ih, aloprou. Alô. Perde emocional mesmo. Fala, não quero. Na minha frente não, meu irmão. Ah, vou apanhar. Depende. Gideão fez igual os Josias. Derrubou tudo. Os caras vieram para bater nele. Aí o pai de Gideão olhou e falou assim, ué, Baal não é Deus? Astarote não é Deus, é tão poderosa? Por que eles não se resolvem? Desculpas, Deus é o mesmo. Você pode estar até bem assustado, que fique, mas que você entenda, a geração que Deus quer levantar é uma geração radical. É uma geração que tem coragem de levantar, meter o dedo no botão de desligar a televisão. Fala aí, turma, pô, me leva mal não, mas eu não sou obrigado a assistir essa porcaria. Eu não quero. A geração que Deus quer é uma geração capaz de olhar e falar, eu vou me posicionar, não é possível. Não é possível, eu não admito que fim de semana após fim de semana alguém abra um novo boteco aqui nessa quadra. Não é possível. A geração que Deus quer levantar é uma geração corajosa para pegar o taco de beisebol, meu irmão, e sair quebrando tudo. Parece loucura, é na base da loucura mesmo, é na base da insanidade, é na base daqueles que vão levantar e sair daqui e parar na frente dos bares e ficar lá assim, orando. E alguém vai vir e vai falar, pai, meu irmão, o que está acontecendo? Não, estou
A geração que eu quero fazer parte é uma geração totalmente ensandecida por Deus, como Josias. Como Josias. Santidade ao Senhor, custe o que custar. Se você fala, custe o que custar, não faça contas agora. Não faça contas. Se você quer santidade ao Senhor, custe o que custar, então é custe o que custar. Santidade ao Senhor, custe o que custar. Vou levantar a mão para me bater. Beleza, levanta. Vão me xingar, vão querer me ignorar. Todo mundo vai achar que eu sou mané. Mas se eu não ver a revista, vão dizer que eu sou, né? Deixa eu dizer. Mas não permita que peque e te levem a isso. Sabe o que acontece? A gente começa a engolir muitas coisas que nós não somos obrigados a engolir. Hoje em dia, você entra na internet para ver um e-mail. E antes de ver o e-mail, você vê um glúteo. Né? Antes de ver o e-mail, você só quer ver seu e-mail. Mas aparece um confusão lá na sua frente. Você não é obrigado. Faz o e-mail. Faz o e-mail do. Sei lá, a galera está fazendo um site aí, ó. Libera lá domínio para todo mundo ter e-mail do projeto Vida Nova, sei lá. Ou então já tem links que você pode deixar para abrir, só basta que você insere o seu e-mail. Ou então você deixa já na memória lá para ele entrar direto no seu e-mail. Mas não fica brincando com isso. O povo chegou no ponto que chegou nos dias de Josias, porque antes brincaram com a ideia. Brincaram com a ideia. Aceitaram o que estava acontecendo. O posicionamento radical é que nos leva à santidade diante de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E Ele não baixa o nível por tua causa. Deus chama muito, filhão. Deus chama demais. Mas Ele não vai baixar o nível da santidade dele por tua causa. Se você não tiver santidade diante de Deus, você não vai estar diante dele. Por mais que Ele te ame, Ele não abre mão da santidade dele. Você quer buscar o Senhor? Então se prepare, porque Deus vai te encher de conformismo e de radicalismo. E eu não vou perguntar não, mas eu espero que aqui dentro estejam jovens que queiram ser radicais diante de Deus, que tenham coragem de sentar nos ídolos e acabar. Eu espero que Deus esteja realmente gerando jovens inconformados, porque o nome é muito maneiro, a logomarca é muito bonita, mas a atitude, filho, nem sempre vai ser agradável para os outros não. Fazer uma camisa, um adesivo, dizer sou da geração de conformados, é massa, velho. Goiânia. É show de bola, mas a atitude de geração de conformados nem sempre é vista de uma maneira tão legal. E aí? Você quer? Você está disposto? Quer ser conformado com o mundo? Comece a buscar a Deus. Deus vai te encher de conforto. Sabe o que mais que Josias fez? Ele redescobriu a palavra. Isso diz que os caras começaram a dar uma ordem no templo. Depois que você tira as porcarias da tua vida, depois que ele tirou tudo que estava ocupando o lugar da santidade do Senhor dentro do templo, os caras começaram a dar uma geral melhor e acharam o livro da lei. No dia que você tirar as porcarias da tua vida, você vai descobrir um sabor maravilhoso na palavra de Deus. Sabe por que hoje ler a Bíblia para você é tão sacal? Não é porque o texto é pesado não, isso é conversa fiada. Não é porque as palavras são difíceis não, isso é conversinha.
se você quiser, você descobre o significado de uma por uma. Sabe por que é tão difícil para você ler a Bíblia? Porque a tua vida, o teu tempo, ainda está cheio de porcaria. O dia que você eliminar as porcarias da tua vida, você vai redescobrir a palavra e vai ter prazer nisso. O dia que você eliminar os ídolos que estão à tua volta, que estão tomando o lugar de Deus, lê a Bíblia, vai ser o teu prazer. Porque nisso Deus vai te trazer revelação, nisso Deus vai te trazer crescimento, nisso Deus vai falar contigo. Amém. Nós precisamos chegar a esse ponto, a esse nível de encontrar a palavra. Encontrar a palavra. E aí sabe o que a palavra vai fazer conosco? Como aconteceu nos dias de Josias, ele encontrou a palavra, encontrou o livro da lei e leu. Ele percebeu quanto eles tinham errado. E aí no versículo 19 diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. Essa é uma atitude de quebrantamento. Uma geração que busca a Deus, fica inconformada com as coisas, tem prazer na palavra, se quebranta diante de Deus, entendendo que precisa muito dele. Isso é uma atitude de quem não quer ser autossuficiente, uma atitude de quem não quer resolver as coisas por si mesmo, e também uma atitude de quem não quer encobrir mais nada, e rasga suas vestes e fala: ó, Deus, estou aqui, ó, aberto, peito aberto, me perdoa, eu me quebrando diante de ti, muda a minha realidade. A gente vai pegando essa sequência aqui de crônicas, mas se você for ler essa mesma história lá no segundo livro dos Reis, você vai ver que a ordem apresentada lá é um pouquinho diferente. Ele encontra a palavra e aí é movido por isso, e aí ele ataca os ídolos. Na verdade, é o mover de Deus na tua vida. Quando você começa a buscar o Senhor, você encontra a palavra, você é movido por um